Olá, boa tarde. Eu sou a pastora Rosilane Fernandes, do canal Lado a Lado com Você. E eu gostaria de convidar você a fazer parte do meu canal. Nós vamos estar trazendo uma palavra todos os dias, que nós podemos estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Estarei dando aconselhamento pastoral, você que precisa. Porque muitas vezes você está na sua casa, você não tem com quem falar. E às vezes você vai na sua igreja, sai da igreja e não conversou, e não falou, e não pediu opinião bíblica, não pediu uma opinião pessoal de coisas que você precisa decidir, não sabe o que fazer. Então eu senti no meu coração, eu já tenho feito um trabalho no Facebook, e eu gostaria de estar fazendo também aqui no YouTube, e gostaria de contar com você. Eu vou deixar um trecho da palavra de Deus que fica no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, que fala sobre o cego de Jericó. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos estar orando primeiro. Senhor Deus, eu te agradeço por mais esse dia, ó Pai, de estar aqui trazendo essa palavra, trazendo um momento junto com meus irmãos, dividindo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem me dado, Deus, para abençoar a vida daqueles que necessitam. Ó Deus, eu trago para as pessoas, ó Pai, que estão dentro dos seus lares e muitas das vezes sem força de ir à igreja, muitas das vezes já perderam, Pai, a visão do que é a constituição de uma igreja, já não acreditam mais, talvez, no seu poder, talvez na união de estar reunido dentro de uma igreja. Mas eu vim trazer para eles que a igreja somos nós e que nesse momento, como igreja, eu quero trazer uma palavra para a vida de cada um que ouvir essa live. Então fica no livro de Marcos, capítulo 10, do verso 46, que diz assim: o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamassem. E chamaram o cego e disseram-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. E ele, lançando sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Eu deixo para você refletir sobre a vida daquele homem, que ele era um cego, que morava em Jericó. E a vida desse cego era uma vida arruinada, era uma vida destruída. Porque uma pessoa que não enxerga, que tem uma deficiência física, ela passa por problemas, por momentos muito difíceis. Mas nós sabemos que quando Deus entra no nosso caminho, na nossa vida, a nossa vida ela muda de direção. E aquele cego que estava ali, ele compreendeu que quem passava naquele caminho era Jesus. Então a palavra de Deus fala que quando ele passava por Jericó, saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, no meio de uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho. O cego estava assentado junto ao caminho, quando Jesus passava pelaquele caminho, né? Jericó. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um dos pontos que eu me pego nessa palavra foi a humildade de Bartimeu, filho de Timeu. Ele clamou em alta voz, ele não se preocupou se ele estava incomodando quem passava. Ele sabia que era a oportunidade que ele tinha, porque quem passava ali era Jesus, visto que Jesus já tinha tido sua fama como um homem que curava, um homem generoso, um homem que salvava, um homem que restaurava. Então Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele sabe que é Jesus, devido àquilo que comentavam a multidão, que era Jesus que passava, ele aproveitou o momento. Aquele momento era um momento crucial. Era Jesus que passava pelo caminho de Bartimeu. O primeiro tópico que eu falo para você: nunca desperdice o momento que Deus te dá. Qual é o momento que Deus tem te dado? Saiba entender a mensagem de Deus, o que Ele está te proporcionando agora. Porque esse momento pode ser o momento de mudar a sua vida. Eu falo isso na autoridade do nome de Jesus. Aproveite o momento que Jesus está te dando.
E o segundo, o ponto que ele clamava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se humilhou, ele clamou, ele gritou e ele aproveitou a oportunidade de falar com o mestre, chamar a atenção de Deus. A paz é chamar a atenção de Deus. Clame a Deus, mas pastor, eu já clamei, eu já pedi e eu ainda não continuo na mesma situação, não consigo ser ouvida por Deus. Continue clamando que Deus ele vai ouvir o teu clamor. E a Bíblia fala que ele, quando Jesus olhou para ele, né? E vindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam. Esse outro ponto eu quero falar com você, sobre aqueles que repreendiam o cego Bartimeu. Muitas vezes, quando você começa a incomodar a Deus, você começa a buscar a presença de Deus, você começa a incomodar aqueles que estão do teu lado, entendeu? E começa a te acusar, começa a se incomodar. Muitos que estão até no pecado, dizem: essa pessoa vive no pecado, daqui a pouco vai para a igreja da glória a Deus. Não importa com aquilo que o homem diz, porque você tem que incomodar o coração de Deus. Então, se você está na situação que você se encontra de falimento, como aquele homem que era cego, provavelmente também uma pessoa que mendigava, né? Porque os cegos eles viviam de esmola, os deficientes físicos. Você não tem que se preocupar com aquilo que eles vão dizer, vão te acusar. Você tem que clamar a Deus, incomodar o coração de Deus, porque é de Deus que vem o teu socorro. Os teus acusadores, aqueles que vão te julgar, não importa, eles não vão te abençoar. Eles não vão mudar a tua vida, eles não vão mudar a tua história. Quem pode mudar a tua história é Deus, então não se incomode com aqueles que te criticam, aqueles que te julgam. Continue clamando. Pastora, mas eu estou pecando, eu não me libertei do pecado. Mas clame, continue clamando. Pastora, mas eu não consigo me afirmar na igreja. Continue clamando. Uma hora você vai conseguir ser livre, tá, queridos e queridas? E aí, outro ponto dessa palavra que fala, né? E Jesus parando disse que os chamassem. E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama, sabe? Então, Jesus olhou com misericórdia para Bartimeu e falou que chamasse, que pegasse, trouxesse até ele o cego. E falou para aquele, e os discípulos que estavam incomodados, e aquele povo, disse: tem de bom ânimo, viu? Eles se incomodaram, mas quando Jesus parou para olhar o cego, eles falaram e disseram: tem de bom ânimo, Jesus te chama, entende? Importa que você clame a Jesus, porque quando Jesus te chamar, olha, meu querido, a tua bênção vai ser liberada. Olha, quando Jesus te chamar, ele vai parar para te ouvir, ele vai escutar o teu clamor e vai responder. E diz assim mais na palavra do Senhor: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Esse é um ponto forte nessa palavra. E quando ele escutou ele chamando para falar com Jesus, lançando sobre si a sua capa, lançando de si, tirando a capa, ele foi ter com Jesus. Por quê? A capa era o símbolo da mendigância, era o símbolo do peso que aquele cego carregava. Ele não foi com Jesus com aquele peso, ele tirou o peso para ir falar com Jesus. Sabe o que quer dizer? Quando você entrar na presença do Senhor, entra sem reserva. Tira o peso, a condenação, tira o pecado, tudo aquilo que pesa sobre você, que faz com que você não consiga se aproximar, estar próximo de Deus. Porque a capa, ela impediria Bartimeu de estar próximo de Deus, né? De Jesus. Ela impediria, porque ela era pesada. Então, o que aconteceu? Bartimeu tirou a capa e lançou fora. Isso aí já foi uma libertação na vida dele. E ele se aproximou de Jesus sem reserva. Se aproxime de Jesus, querido, sem reserva. Tire a capa, aquilo, a máscara, aquilo que te impede, aquilo que está escondido, que está tampando, impedindo de você ser você mesmo diante de Deus. Chegue diante do Senhor como você é. Se você está pecador, fale para Ele, confesse para Ele. Se você é uma pessoa que está miserável, aflito, oprimido, quer se matar, eu não sei qual a sua situação, mas você lança tudo sobre Ele, sem tampar, sem esconder, sem máscara, sem capa. Vai a Ele de peito aberto, vai até Deus, você mesmo. Se revele para Deus, porque Deus, Ele vai se revelar a você. Amém? E a Bíblia fala, disse, e Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Perguntou para ele, olha bem, porque ele foi até ele sem a capa, sem reserva, ele foi. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Ele também não fez jogo, não rodou, não se escondeu. Ele já disse o que ele queria, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou.
E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Jesus libertou aquele homem daquela cegueira. Libertou aquele homem daquele sofrimento, aquilo que fazia com que Bartimeu fosse impedido de ver o mundo de uma outra maneira. Jesus trouxe uma libertação. Ele trouxe uma cura para a vida daquele homem. E a Bíblia fala que no mesmo momento que ele foi curado, ele foi e seguiu a Jesus. Essa palavra fica ao teu coração, é uma palavra bem simples, que eu estou inaugurando o meu canal, né? Lado a lado com você, mas que ela fique marcada no seu coração. Depois que ele foi liberto, ele foi curado, ele seguiu a Jesus. Que depois que Jesus te abençoar e ele mudar a sua vida, mudar a sua história, que Jesus fizer tudo aquilo que o teu coração tem almejado, que você possa seguir a Jesus como Bartimeu fez e dos caminhos de Jesus não sair mais. Amém? Deus te abençoe e te amo. Meu nome é pastora Rosilane Fernandes. Eu moro nos Estados Unidos, em Orlando, com a minha família. Sou mãe de 2 filhos, um casal de filhos. Meu esposo chama-se pastor André Fernandes. O meu ministério chama-se Foursquare Church, Igreja do Evangelho Quadrangular em Orlando. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar trazendo uma palavra para você. E amanhã nós nos vemos de novo aqui no canal. Se inscreva no meu canal, dê o like, participe, me mande sua carta com Deus, contando a sua história. Eu estarei lendo, analisando, orando, para te trazer um aconselhamento, falar aquilo segundo o coração de Deus para sua vida. Deus te abençoe. Shalom Adonai.